Queria então que você dissesse, Hernanes, como é que estão passando esses momentos, né? O mundo inteiro está passando por um momento diferente. Queria saber como é que estão os seus dias, como é que tem sido a sua rotina nesses dias depois da pandemia, como é que você está? Eu tô aqui em casa já, acho que mais de 30 dias direto em casa. Eu moro aqui num condomínio aqui, acho que ontem eu comecei a sair aqui no condomínio para correr no condomínio, né? Porque eu tava nem daqui na rua eu tava saindo, né? Tava ficando em casa mesmo. Eu tenho uma academia aqui, então tava de 4 a 5 vezes por semana eu tava treinando. Então, enfim, tava mantendo a forma. Mas sempre em casa e aproveitando o tempo aí para tocar muito violão, ler livros, enfim, fazer essas coisas mais, usar a mente, né? Usar a mente, crescer mentalmente e espiritualmente também. Então eu tenho aproveitado esse tempo para isso, refletir bastante e também da maneira que posso ajudar com, sei lá, campanhas e tudo, porque eu sei que tem pessoas que estão em condições bem difíceis, né? E, enfim, tenho procurado estar sensível também para poder ajudar essas pessoas. Assim que eu comecei a pensar no que a gente iria falar hoje aqui, né? Quando o Rodrigo confirmou o Papa, que a gente ia com essa entrevista, foram dois pontos que mais eu fiquei pensando, tanto como é que está a sua vida, a sua rotina, o que mudou, né, nesses dias por essa situação totalmente atípica, e justamente isso, como é que o seu cérebro, o que você está fazendo para ocupar esse seu cérebro que é tão inquieto, que eu sei que precisa de estar sempre movimentando, o que você tem feito, detalha mais para a gente um pouquinho do que você tem feito para exercitar o cérebro. Eu tenho. É engraçado. Eu tenho lido bastante, tenho estudado, né, mesmo, porque eu tenho tentado também aprender outras línguas. Eu acho que eu vou voltar aí falando já outra língua depois que voltar ao normal. Com esse tempo aqui à disposição, né, tenho estudado. Qual língua você está estudando? Eu comecei um pouco no grego, no hebraico, né, porque são as línguas originais da Bíblia, mas depois estou muito focado no sérvio, porque minha noiva ela é da Sérvia, né? Então tenho estudado bem e me dedicado aí a aprender o sérvio também. Então, ou seja, essas três línguas aí eu tenho dividido meu tempo, né? E tenho também, sim, muito legal porque, inclusive, eu acabei de ter uma conversa sobre sobre ciência, sobre física, sobre essas paradas todas assim, como funciona o universo, né? Então eu tô estudando bastante também, enfim, me aprofundando nos assuntos aí. A gente já teve esse papo outras vezes, mas sempre que há uma atualização, é bom falar. Toda vez que você tem contato com um idioma novo, diferente, abre-se um mundo totalmente novo também, totalmente diferente. O que mais, nesses seus contatos com esses novos idiomas, seja o hebraico, o grego, o sérvio, o que mais tem te impressionado, o que mais você tem gostado, qual foi a experiência que mais te tocou assim nesse momento? Boa, bacana tu falar isso, porque eu gosto muito de aprender línguas, porque justamente é, a linguagem são conceitos, né, que nós criamos para expressar e comunicar a realidade, né? Então, cada língua expressa a realidade de uma maneira diferente. Então, eu gosto muito de perceber como uma cultura, como um povo, ela enxerga o mundo baseado na sua linguagem, né? Então, por exemplo, dar um exemplo. Aqui no Brasil, a gente fala, vou tomar um banho, né? No inglês também é a mesma lógica. Gonna take a shower, né? Então, mesma lógica, né? Tomar, pegar o banho. Já no italiano, eles falam io vado a fare la doccia. Você usa o verbo fazer.
Eles não vão tomar, eles vão fazer. Já aí no sérvio, eles não têm um verbo e um substantivo, como se fosse lavar-me, né? Então, ou seja, são essas coisas que me encantam sobre uma linguagem, como assim, um exemplo bem simples para entender, né? Aí o hebraico, por exemplo, o hebraico ele vem e e eles não têm números, cada letra é um número, então eles podem fazer cálculos baseado em palavras, contando a soma, né, de cada palavra que representa, né? Porque os números são tipo Aleph, Bet, Dalet, Gimel, He. Quer dizer, o 1, 2, 3. Então, assim, cada letra é um número. Então, eles podem pegar o teu nome com as letras, calcular o número. E assim, criar cálculos com isso, né? Então, fica uma coisa. E o hebraico, o povo hebreu, o povo judeu, ele é um povo que realmente gosta de números, trabalha com números, são os maiores banqueiros do mundo. Então, você vê, nada por acaso. Você entende? Que a gente consegue entender mais ou menos a lógica de um povo, de uma cultura, baseado na maneira que eles expressam através da linguagem a sua realidade, né? Então, acho essa é a parte que mais me encanta em aprender uma nova língua. Hernanes, você está aprendendo, qual que é o processo de aprendizagem? Você está aprendendo sozinho? Você está tendo aulas? Tem alguém te dando aulas? Como é que está sendo o processo de aprendizagem? Não, sozinho, por exemplo, o sérvio, eu comecei sozinho, como sempre, né? Porque justamente isso também. Eu tenho o meu próprio método, né, de aprender. E quando eu vou, às vezes, chamar um professor, aí o cara vai usar o método dele. E eu não gosto, né? Porque eu sou um cara muito prático, né? Então eu gosto de aprender na prática, praticando. E não aprender a teoria para depois, enfim. Então eu tenho meu próprio método e eu uso meu método, mas claro, o sérvio eu uso minha noiva para tirar algumas dúvidas e o hebraico, o grego, eu no YouTube, de vez em quando, para aprender algumas coisas, eu procuro um vídeo ou outro, então me dá uma noção também, uma noção legal. E conhecendo um pouquinho de você, eu sei que todo o conhecimento que você adquire novo, você tenta trazer para o seu ambiente de trabalho, para a sua vida, para toda a extensão de você. O que essas experiências novas aí podem, se é que podem, te dar alguma contribuição no futebol? Que maneira você tem relacionado isso a futebol, se é que tem? É, eu vou dizer, a língua, não me vem assim um exemplo tão rápido quanto, por exemplo, a música, né? Aprender violão, né? Porque eu já sabia tocar um pouquinho, mas como estou tendo bastante tempo, né? Estou desenvolvendo um pouco mais. E percebo que como a música ela está ligada com o futebol, né? Porque o futebol é feito de tempo. Feito de, então, se você atrasa um segundo ou adianta um segundo, você saiu da música, né? No futebol é a mesma coisa. Se você pensou um segundo atrasado, já era, o cara passou na tua frente e executou, né? Então, pode perder um campeonato, pode perder um campeonato. E como uma uma nota que você mudou somente a casa ou a corda um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo, assim. Você fala assim, pô, no começo eu falo, não é possível que um dedo no lugar errado vai atrapalhar, e atrapalha, né? Então, o futebol é assim também, um domínio que você não executa bem feito, já atrapalhou a música, já vem perdeu a oportunidade de criar alguma coisa legal. Então, assim, eu acho que tudo está relacionado, né? E outra coisa bem interessante, né? Tu que gosta de me perguntar essas coisas, porque eu estava pensando assim, quando eu era mais novo, eu tinha uma ideia que todo mundo achava que era meu maluquice, assim, né? Que eu ficava tentando escrever com os pés e escovava os dedos com os pés, coisa tudo com os pés, não sei o quê. Porque eu seguia assim, uma lógica é o seguinte, pô, se eu conseguir escrever com os pés, quando a bola vier, o que é que eu não vou poder fazer, né? Então, assim, para mim era muito lógico. Se eu tiver uma habilidade a tal ponto, com a bola vai ficar muito mais fácil, né? Eu vou fazer o que quiser com a bola.
Só que depois eu parei com isso porque um treinador falou, não, as habilidades aprendidas, elas são específicas, certo? Elas são específicas para fazer certas coisas. Então, se eu ficar bom de escrever com os pés, ou se eu ficar bom em bater embaixadinha, fazer embaixadinha com uma bolinha de tênis, depois eu vou ter que ficar bom também com a bola de campo, fazendo os movimentos de futebol de campo, né? Então eu parei de fazer esses treinos diferentes, né? Por causa dessa coisa, né? Porque para mim fez sentido, né? Ok. Só que hoje eu estou descobrindo que eu, por exemplo, tocando bastante violão como eu estou tocando, que é o que eu vou colocar notas com a mão esquerda, na hora que eu vou escrever com a mão esquerda, que não é a minha mão, eu escrevo melhor. E aí eu falei assim, poxa, uma habilidade que não é escrever, mas que eu estou desenvolvendo e melhorando, quando eu vou fazer outra coisa, eu fico melhor, eu escrevo com maior facilidade, né? E eu pensei, caramba, será que se eu tivesse seguido a minha lógica, será que eu não teria hoje não seria um jogador melhor do que eu sou, né? Então, ou seja, está sendo muito legal esse período aqui de isolamento, porque eu estou com a chance de refletir em várias coisas e de experimentar e fazer experimentos, né? Que eu sempre, enfim, pensei e estamos aí nessa busca aí constante por melhorar e aprender coisas novas. Eu fiquei curioso para saber o que você aprendeu no violão, a tocar novos, aí qual que é o repertório novo, que entrou já no seu repertório, o que você conseguiu aprender aí nesses dias. Aliás, Boa. Oi, como? Você tá com o violão aí? Tá ali perto, tá ali. Você não quer dar um exemplo aí, fazer um pouquinho aí, tirar alguma coisinha para a gente? Eita, boa. Pô, Se ainda você se eu sentir à cantando. vontade, Não, confortável, acho que o torcedor ia gostar. deixa eu pegar ali, peraí. Essa daqui esse aqui é o solinho daquela I close my eyes Ah, lá. only for a moment and the moment gone. Quem é Esse aqui que tem esse solinho aqui. canta? Kansas. Massa. Tem o nome da música aí, da canção? Que aí eu Dust in the Wind. queria saber agora também do novo, não sei se tão novo, mas algo que você adquiriu mais recente, que é esse prazer e essa atividade de cozinhar. Desde na Itália que eu aprimorei, né? Na verdade, aqui no Brasil eu fazia só de vez em quando um churrasquinho, tal, assava uma carne. Mas na Itália eu aprendi a fazer. Lá teve um tempo que eu fazia além de risoto e a pasta, eu fazia pizza, focaccia, fazia pão. Então eu tava bem focado aí nessa arte gastronômica. E você tem feito agora, no período da quarentena? Tem cozinhado? Como é que está a relação com a cozinha? Não. Só quando eu vou fazer live, né? Só quando eu vou fazer live aí que... Porque tudo requer tempo, né, cara? Tudo requer tempo. Então, se eu fosse querer fazer tudo aquilo que eu gostaria... Mas por que O só meu quando dia... vai fazer live? Não entendi. Não, é porque aí eu vou ensinar a galera, né, como é que faz, a receita e tal. Ah, entendi. Você tem passado receita. Então, passa uma receita para a gente de alguma coisa que você goste muito e que você acha que seja digno de nota. Passa uma receita para a gente. A matriciana, né? Matriciana é um prato bem
É fácil de fazer, se tiver os ingredientes certos. Então, só colocar meio quilo de pasta chamada bucatini, que é um espaguete que é um pouquinho mais espesso, entendeu? Bucatini. Dá para fazer qualquer pasta, mas esse aqui é o tradicional, bucatini. E aí você vai ali. A pasta é o Eu macarrão, né? Isso, é um macarrão, é. Boa. É uma massa. É. Aí você vai ali e pega 300 gramas de 300 gramas de guanciale. Guanciale é tipo um bacon, só que porque o bacon é feito da barriga do porco, o guanciale é feito da bochecha do porco, né? Então tem um sabor ali mais refinado. Guanciale, e depois o ideal seria fazer com extrato de tomate, é feito do tomate mesmo, né? Mas eu uso essas coisas de extrato de tomate que vem no mercado, né? Eu uso um pote daquele e that's it. Só isso aí. A massa, guanciale, extrato de tomate e um pouquinho de pimenta preta, um pouquinho que eu gosto só um pouquinho, não gosto muito não. Então, e tá pronto. Não tem cebola, não tem alho. É muito fácil, mas o guanciale dá um sabor E o muito legal. só jogar tudo na. Como você prepara? Aí você frige primeiro um pouquinho de óleo, né, um pouquinho de azeite, não óleo, azeite. Aí coloca o guanciale, né, pica ele em fatiazinho, em pedacinhos, né, e deixa ele frigir. Depois, quando ele estiver douradinho, você coloca o extrato de tomate, passa um pouquinho, e nesse meio tempo você deixou a pasta ali na água, a massa, né, bucatini, 9, 10 minutos, tá pronto. Você depois pega a massa, joga no guanciale e no extrato de tomate, e tá pronta a massa. Depois um pouquinho de eu uso parmigiano. O certo é usar pecorino, né, com o tipo de queijo que eles usam lá, mas eu gosto mais de parmigiano. Depois um pouquinho de menta preta por cima. Feito.